Sejam todos bem-vindos agora nessa manhã de domingo e vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, nosso coração. Vamos aproveitando o ambiente previamente ajustado pelos nossos amigos espirituais. Vamos receber essa boa energia, esse carinho, amparo. Vamos focar na figura do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus de braços abertos, de sorriso no rosto. Vamos receber este abraço do nosso irmão maior e permanecer lá um pouco, recarregando as nossas baterias, a nossa energia, para mais essa semana que se inicia, uma semana de paz, de tranquilidade, e que nós consigamos vencer os obstáculos propostos. Vamos pedir ao nosso Mestre amparo, força, e que nós consigamos manter firmes o propósito do bem, para que assim consigamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa melhora espiritual e seguirmos firmes. Assim, dessa forma, agradecidos que estamos, damos início então à preleção da manhã de hoje. Bom dia a todos. Que nos abençoe Jesus. Bom dia a todos na internet também. No dia 21 de dezembro de 1968, junto com mais 2 tripulantes, o astronauta James Lovell Jr. partiu naquela que seria a primeira viagem espacial ao redor da Lua. Ele e a sua tripulação seriam os primeiros a dar uma volta pelo lado oculto da Lua. Foram os 3 primeiros seres humanos a ir o mais longe da Terra já visitado. E no retorno, o astronauta James Lovell Jr. precisou fazer uma manobra. Desligaram-se os computadores e ele teve que simular um erro de cálculo para a reentrada na Terra. Tudo isso manualmente. Retornaria em segurança. Caso a manobra desse errado, ligariam os computadores e o computador iria ajeitar a rota de reentrada. Passam-se 2 anos. O mesmo astronauta, James Lovell Jr., junto com mais 2 astronautas, embarcariam dessa vez em uma missão para pousar na Lua. Quando ele dera a volta pelo lado oculto da Lua, era Apolo 8, que desbravou o caminho para Apolo 11. E dessa vez, ele estava embarcando na Apolo 13, que ia sair no dia 11 de abril de 1970, às 13h13. Mas a esposa do astronauta achava que isso era um mau presságio. Conversou com o capitão do comando espacial e eles mudaram o lançamento para as 14h13. 55 horas após o lançamento da Apolo 13, numa manobra onde eles iriam corrigir a rota para a Lua, uma explosão no tanque de oxigênio aconteceu. E a partir daí, os astronautas tiveram que se desdobrar para não morrerem no espaço. Foram 85 horas
com o oxigênio diminuindo, com um frio de 3 graus na cabine. Foram 85 horas de incerteza. Eles então, junto com a equipe da Terra, fizeram cálculos e, como tudo estava acoplado na nave ainda, inclusive o módulo lunar, eles tiveram uma ideia. Dariam uma volta completa pela Lua e, quando saíssem do nosso satélite, eles iriam utilizar o motor do módulo lunar para mirar em direção à Terra e acelerar tudo que dava. Era a única chance que eles tinham de chegar na Terra, de retornar à Terra. Não questão de pousar na Terra, mas sim de conseguir retornar à Terra. Fizeram essa manobra. E ele, dessa vez, James Lovell Jr., foi o astronauta que viajou mais longe ainda do que a primeira vez. Deu certo a manobra e eles estavam a caminho da Terra. Quando estavam se aproximando, com o computador completamente desligado para ter forças, quando eles religassem para conseguir segurar o módulo de reentrada na Terra, eles não sabiam o que ia acontecer. Tinha muita água onde eles estavam. Eles então começaram a ligar devagarinho os computadores, com medo de que aquela água pudesse causar algum curto-circuito. Quando ligaram os computadores, descobriram que a rota para a Terra estava errada. Então, ele teria que fazer uma manobra que em todo o projeto Apollo só fora feita uma vez. Na Apollo 8, por ele mesmo. Ele teria que mirar a nave na Terra, sem ver a Terra. Então ele estava com o controle da nave, o outro astronauta tinha que ficar olhando o bico da nave apontado para a Terra, e o outro astronauta, com o seu relógio, teria que contar os segundos de propulsão para ver se eles iam conseguir ajustar a rota. E depois de 140 horas no espaço, eles conseguiram retornar são e salvo. Esse feito foi acompanhado por quase o mundo inteiro. Pessoas na Grand Central Station, em Nova York, em Berlim, em Paris, em Tóquio, em todo o mundo, torceram pelo retorno dos astronautas. E quando ele chegou, ele disse uma frase: eu percebi que há sempre um lugar para o qual eu tenho que voltar, e é para a minha casa. O mundo comemorou a chegada daqueles 3 astronautas que estavam perdidos no espaço. E quando nós pensamos no tema da manhã, Emmanuel nos apresenta um pensamento em torno da parábola do filho pródigo apresentado por Jesus. Pouco antes de Jesus contar a parábola dos 2 filhos, ou a parábola do filho pródigo, ele conta a parábola da ovelha perdida, onde um senhor está cuidando de suas 99 ovelhas e percebe que uma se perdeu. Então ele deixa as 99 ovelhas em segredo e sai em busca daquela que se perdeu. Retornando à noite, ele volta com a ovelhinha perdida, pedindo para que todos festejassem, porque ele encontrou a ovelha que havia se perdido do grupo. Logo em seguida, Jesus narra uma outra parábola, isso no Evangelho de Lucas, da dracma perdida. Dracma era o dinheiro da época. Que uma mulher que estava na sua casa perde uma das dracmas e começa a procurar na casa inteira, varre, procura dentro de jarros e acha a dracma. E diz, levantando o dinheiro:
rejubilemo-nos, porque encontrei a dracma perdida. E logo em seguida, Jesus conta a terceira parábola, que é a parábola dos 2 filhos. E eu peço licença para ler a parábola, para que nós não percamos nenhum detalhe dela. Essa tradução foi feita pelo Haroldo Dutra Dias e foi lançado pela FEB com o nome do Novo Testamento. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me uma porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para cuidar dos seus porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos seus assalariados. Levantando-se, dirigiu ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o seu pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai então para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para seus pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemo-nos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava em campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas e bebidas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Podemos dividir essa parábola em muitos símbolos, sinais e lições. Contudo, já temos um livro só para isso, chamado Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, trazido através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, como o livro já é completo demais, eu resolvi trazer uma outra visão para estudarmos. Emmanuel diz que, examinando a figura do filho pródigo, todo mundo idealiza esse filho pródigo como um homem rico, dissipando tudo que ele tem de material pelo mundo. Entretanto, o quadro deveria ser ampliado
abrangendo todas as modalidades diferentes. O que significa isso? Grandes cientistas, grandes artistas, pensadores, pessoas que possuem dons que foram dados por Deus, estão no plano espiritual e falam: Pai, dá-me o que eu necessito. E quando reencarnam, ao invés de servir a humanidade com aquilo que lhe foi emprestado por Deus, vão a um país distante e dissipam tudo aquilo que tinham de bom em futilidades. São esses também filhos pródigos, que tinham um grande tesouro na mão, que não pertenceu a eles, que foi emprestado a eles, e que não souberam fazer proveito. É normal, na época de Jesus, os filhos terem a renda, a parte que lhe teria da herança dos pais em vida. Se isso ainda existisse hoje, seria uma loucura. Porque se as pessoas não conseguem nem cuidar do que têm, imagina as guerras que não aconteceriam entre as famílias. Portanto, quando o filho fala: dá-me a parte que eu tenho direito, seria metade de todas as propriedades. Por isso que o pai dá a herança para o filho. E ele vai a um país distante, e todas as pessoas, vendo que ele tinha dinheiro e posses, tornam-se amigo do seu dinheiro e das suas posses, não dele. Quando tudo acaba, ninguém mais quer ficar perto dele. Torna-se descartável. Como hoje as pessoas são completamente descartáveis. Não me serve mais pela sua fama, pelo seu poder. Perdeu isso? Não me serve mais. Quero outra pessoa, quero me alimentar de outra pessoa que tenha todos esses dons que foram emprestados. Mas essa parábola também é muito importante, porque até então, antes de Jesus, Deus era um ser muito cruel, era um ser enérgico, e assim o deveria ser para a população da época. Quando Jesus traz a parábola do filho pródigo, ele apresenta um pai completamente amoroso. Ele não espera o filho vir na direção dele. Ele é quem vai na direção do filho, abraça-o, beija-o, cobre-o com um manto, coloca um anel no dedo, dá sandálias para que ele não precisasse mais ficar descalço, cobre-o com amor novamente e se alegra. Então mostra a importância de Jesus ter contado essa parábola. Porque o Cristo, ele utilizou-se de 3 vertentes. Primeiro, os ensinamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E um novo mandamento lhes dou: ao próximo como a ti mesmo. Muito simples. Mas quando ele diz o nascer de novo, Nicodemos pergunta: mas como alguém pode entrar na barriga para nascer de novo? Jesus tratava da reencarnação e as pessoas não conseguiram entender. Então ele disse: eu rogarei ao meu Pai que lhes envie o Consolador, dirá tudo o que eu disse e coisas novas. Então os ensinamentos que nós não podíamos compreender naquela época, Jesus trouxe através do Espiritismo. A outra frente que ele trouxe eram as parábolas, porque as parábolas são histórias que podem ser passadas muito facilmente. E como Jesus falava num dialeto, e os dialetos costumam ser muito pobres, por isso que existe a dificuldade nas traduções. E a terceira frente que Jesus trouxe é o exemplo. Quando ele é assassinado na cruz,
e no domingo ele retorna, ele dá o exemplo do seu reino não ser desse mundo. Ele come peixes com os apóstolos, ele mostra as feridas, mas ele continua vivo, mais vivo do que nunca. E então, nós vemos que tudo que ele nos deixou tem o seu devido valor. Então, na parábola do filho pródigo, o grande valor é Deus ser bom e amoroso. Porque se ele não fosse bom e amoroso, ele não teria recebido aquele filho que voltou depois de mal utilizar todos os bens que lhe foram confiados. A outra figura que nós temos é do filho que ficou. E quando vê que o irmão voltou, fica um tanto quanto enciumado. E aí ele diz, Emmanuel diz que o filho que ficou representa uma parcela muito significativa da humanidade. Porque trata-se daquelas pessoas focadas em viver bem, viver sem escândalos, mas que também vive sem generosidade alguma. Eles se esmeram em cumprir regras, em fazer o que é correto, em termos pessoais ou sociais. Contudo, o seu viver, o seu existir, não tem bondade nenhuma. Porque conseguem domar algumas paixões, criticam asperadamente a quem a ela sucumbe. Então, esse filho também precisa aprender o valor do amor. Quando nós recapitulamos Lucas, no capítulo 15, são 3 parábolas seguidas. O primeiro, ele perde um animal. O animal estava perdido. Vamos ficar felizes. O segundo, dinheiro, coisas. Achei o que eu perdi, vamos nos rejubilar. O terceiro, era uma alma, era um espírito que retornou. E é aqui, nesse momento, que eu aprofundei ainda mais as minhas reflexões. A doutrina espírita nos apresenta as leis de causa e efeito, ação e reação. A doutrina espírita nos apresenta a lei do progresso, que o progresso é inevitável para todos os seres vivos. Ninguém pode regredir, mas podem ficar estacionados. E aqueles que erram, que cometem atos atrozes, que têm a consciência de culpa marcada, porque feriram as leis de Deus, e diante de si, não diante de Deus, precisamos nos reparar perante essas leis, é que nós fazemos o caminho de volta. O livro Memórias de um Suicida traz-nos diversas histórias de pessoas que pegaram tudo e foram a um país distante. Camilo Cândido Botelho, o autor espiritual que assina, é o mesmo escritor português romancista Camilo Castelo Branco, que por ter ficado cego, não aguentou a humilhação e suicidou-se. Narra como foi o seu despertar no plano espiritual até o momento em que ele reencarnou. Isso não é nenhum spoiler, já contei aqui, que o livro espírita tem 2 finais. Ou o espírito reencarna, ou ele desencarna. Não acontece. O importante é o que acontece nesse meio. E Camilo Castelo Branco é resgatado junto com 9 espíritos do Vale dos Suicidas. E eles ficam em uma enfermaria, todos com as chagas abertas do seu devido ato. Dentre esses assistidos,
havia um chamado Mário Sobral. Era um rico comerciante português que era casado, tinha filhos, mas conheceu uma brasileira linda, chamada Eulina. Dela se namorou, tornaram-se amantes. Era o verdadeiro anjo da vida dele. Cada vez mais ele passava mais tempo com ela do que com a família. Ele narra que a obsessão por ela era tanta que ele começou a ter ciúmes. E começou a perceber que ela não tinha mais tanto interesse nele. Isso começou a machucá-lo de tal forma que um dia ele foi confrontá-la. E ela disse: mas você já está ficando velho. Não serve de mais nada para mim. O teu dinheiro já está acabando e eu não terei mais o que fazer contigo. Então, eu já estou procurando outro. Ele foi tomado de tal fúria, mas de tanta fúria, que voou no pescoço dela, estrangulando-a, tirando-lhe a vida. Caindo em si, vendo que os policiais se aproximavam pela entrada do prédio, tomou uma corda, amarrou numa viga, pôs em volta do pescoço, se jogou, suicidando-se. Essa é a história de um dos companheiros de Camilo Castelo Branco, que foi resgatado com ele do Vale dos Suicidas. Transcorre o livro inteiro. Todos reencarnam. Dos 10, todos reencarnam. Menos um, Camilo Castelo Branco. Ninguém o cobrava. Ninguém fazia cobrança para ele reencarnar. Mas ele já sentia a necessidade, porque a pessoa vai ter que confrontar-se com os seus erros. E então, Dom Ramiro de Guzmán e Carlos de Canalejas, um dos guias do livro, convidam Camilo Castelo Branco para fazer uma jornada à Terra e visitar o amigo Mário Sobral, que ele já sabia que estava reencarnado. E a história é muito triste. Ele mesmo optara pela expiação que ia passar, o próprio Mário Sobral. Quando Camilo Castelo Branco chega, ele encontra já um homem de quase 40 anos, numa casa abandonada, toda de madeira, afastada da cidade. Uma senhora gorda, negra, que fazia tricô, e de quando em quando se levantava para dar remédios a um ser cujo corpo era completamente disforme, de um corpo destruído. Quando nascera, quando reencarnara, devido ao assassinato que ele cometeu, optara por retornar sem as mãos. E por conta da asfixia da corda no pescoço, e por ter quebrado, machucado o corpo e o perispírito com a corda, ele tinha convulsões, porque os músculos que cuidam de toda a parte respiratória não funcionavam. A sua mãe, vendo que deu a vida a um monstro, não ficou com ele e deu a uma mulher que trabalhava com ela. E disse que ia pagar uma quantia em dinheiro para que ela não aparecesse mais lá. A mulher tinha uma filha de 10 anos e ela não podia ver aquele pequeno monstrinho abandonado à própria sorte. Então, durante 40 anos, a mulher cuidou dele. Mas como os anjos não duram para sempre na nossa vida, ela desencarnou. E a filhinha de 10 anos, que agora já passava dos 50, continuou cuidando do irmãozinho.
E vendo essa cena, Camilo chorava muito, compadecido do estado do seu amigo de enfermaria. Então, Dom Ramiro de Guzmán pergunta: e você já sabe quem é a irmã? Não. Então faça uma prece por ela. Ele aproxima-se, põe a mão na destra dela e faz uma prece pedindo para que Deus abençoasse aquela mulher que tanto desvelava carinho e amor por ele. Mas ele ainda não sabia quem era. Então Dom Ramiro de Guzmán olha para ele e diz: a irmã que desvela carinho por eles é Eulina, a mesma alma que ele assassinou na última reencarnação. Então nós vemos, logo em seguida no livro, na linha abaixo, que ele retorna daquela visita e dirige-se diretamente ao departamento de reencarnação na Legião dos Servos de Maria, para que ele possa finalmente fazer a sua viagem do país distante até de volta à casa do Pai. E retornar de um país distante não é simplesmente caminhar. É trazer consigo todos os seus erros e vir reparando, passo a passo, quilômetro a quilômetro, reencarnação atrás de reencarnação, para que quando nós retornemos ao Pai, nós estejamos saudáveis, igual ao momento quando nós o deixamos. Essa história chama muito a atenção, porque lendo a parábola, o filho está sofrendo tanto num país distante, que ele diz: bom, lá no seio na terra de meu pai eu tinha tudo. Por que eu deixei? E aqueles que atentam contra a própria vida carregam com isso a consciência de culpa. E Camilo Castelo Branco finalmente decide reencarnar. Faz o seu planejamento, reencarnou como um médium espírita, como um médium de cura, e ficaria cego nos últimos 20 anos da sua existência, para poder cumprir aquilo que ele não conseguiu quando era escritor. Para a curiosidade, ele já desencarnou, porque se o livro saiu na década de 50, o livro foi escrito muito antes. Então, espero que ele tenha conseguido essa caminhada. Porque quanto mais longe nós estamos da terra de nosso Pai, mais nós temos que trabalhar para voltar. Caminhar com as expiações, depois com as provas pesadas e vir com as provas mais leves. Quando nós retornarmos, nós seremos aquela ovelha perdida que foi encontrada. Mas tudo isso depende de nós. Mas nós não estamos sozinhos. Quando decidimos partir do país distante e retornar à casa de nosso Pai, existem anjos bons no nosso caminho. Porque Deus é amor, está na parábola. E Ele quer que nós retornemos ao grupo de ovelhas. Portanto, um lar, uma igreja, uma casa espírita, é um momento de repouso para os seres que estão voltando para a casa do Pai. Discute-se muito de política interna nos meios religiosos. Como que eu devo aplicar um passe? Como que eu devo rezar uma missa? Como que eu devo atender assim ou daquela maneira? E eu me recordo de Madre Teresa de Calcutá, que saíra da cidade dos pobres, uma cidade que ela levantou, onde mais de 5.000 leprosos moravam.
Então ela vai em Nova York e na sua frente tem uma água que custava $8. Ela pega essa água e diz, e todo mundo discutindo. Ela diz, com o preço dessa água, eu poderia pagar a educação de 2 indianos. E então, o padre que sempre esteve com ela, por mais de 30 anos, percebeu que não deveria politicar o movimento das Irmãs da Caridade. Então ele abandona tudo aquilo e segue com ela. Porque as religiões devem ensinar a amar, devem ensinar o caminho para o Cristo, devem ser exemplos. Como é que eu devo atender tal pessoa? Com amor. Como é que eu devo aplicar um passe? Com amor. Como é que eu devo atender no atendimento fraterno? Com amor. Eu sempre busco as minhas referências no Velho Testamento, no Novo Testamento. E tudo que Jesus fez é rodeado de amor. Então, nesse caminho de volta, o que todos mais necessitam é a presença do amor. Nós vemos no Memórias do Suicida a jovem Eulina, que na reencarnação seguinte se propõe a cuidar daquele que lhe tirou a própria vida. E a gente lê o livro e fala, ai, que bonito, mas que difícil, que determinação que a pessoa precisa ter para isso. Muitos não têm escolhas, é imposto. Por quê? Porque chegou a lei do progresso. Existe a necessidade de progredir. E nós não vamos ficar estagnados por muito tempo. Nós temos que prosseguir para atingirmos a felicidade. Se a lei do progresso não fosse uma lei de Deus, o filho pródigo não existiria. Ele ficaria lá, sofrendo, sofrendo, sofrendo por toda a eternidade. E esse sempre foi uma dúvida que eu tinha, porque eu tenho um avô suicida. Então ele estaria sofrendo por toda a eternidade? Que Deus é esse de amor que abandona? Então eu trago o exemplo dos suicidas, porque são aqueles que atentaram contra o maior bem que foi dado, que é a chance de reencarnar. E Divaldo Franco diz que a oportunidade de reencarnar é um perdão de Deus às nossas ofensas. Porque Ele sabe que nós erramos, mas Ele continua dando a chance de nós retornarmos para junto dEle. Um dos jornalistas que cobriu a Apolo 13 disse: eles estão numa nave, com o oxigênio acabando, com o alimento acabando, quase sem esperança nenhuma. E eles estão retornando para casa. E um daqueles jornalistas dramáticos, que estava com óculos, ele tira o óculos, põe na mesa. E nós estamos numa nave espacial gigantesca, com o oxigênio acabando, com o alimento acabando, com tudo acabando. Eles estão voltando para cá. E nós iremos retornar para onde? Para o verdadeiro lar, que não é aqui. Então o retorno, diz Emmanuel, é um retorno necessário para todas as almas. Cada reencarnação que nós temos é a chance de nós nos reaproximarmos um pouco da terra do nosso Pai. Porque quando o Pai nos olhar e nós estivermos no campo de visão dele, ele vai até nós.
vai correr de braços abertos, vai nos abraçar e vai dizer: seja bem-vindo. De volta. Portanto, os exemplos de Jesus, as histórias e as suas lições são para todo sempre. Ninguém seguirá um caminho de felicidade se não for através delas. Mas por quê? Porque ela prega o amor, o respeito ao próximo, o respeito a si mesmo, e nos oferece as leis. O Espiritismo, quando surge, ele diz tudo aquilo que Jesus disse, traz coisas novas. E na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: interferem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Respondem eles: sim, mais do que supondes, a ponto de que somos nós quem vos guiamos. E aqui cabe uma leve interpretação. Nossas escolhas são nossas, não dos espíritos obsessores ou dos espíritos guias. Eles nos influenciarão após a nossa escolha. Então, quando nós, que habitamos num país longínquo, e fazemos a decisão certa de voltar à casa do Pai, os bons espíritos estarão ao nosso lado. Estarão conosco. Devido à escolha que nós fizemos de voltar a progredir. Os espíritos que desejam o nosso mal tentarão a todo custo nos manter perto deles. Mas nós já fizemos a nossa escolha. Retornar, caminhar, não será fácil. Mas assim, como na época de Jesus, todos os viajores encontravam alento na Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro, todos nós que estamos nessa estrada, sem dúvida nenhuma, encontraremos uma casa do caminho, um abraço do caminho, um familiar no caminho, um amor no caminho a nos ajudar. Todos temos responsabilidades uns com os outros. E quando Camilo olha e vê o seu amigo já trilhando o caminho de volta para o seio do Pai, ele olha e fala: realmente, vale a pena. E ele decide fazer o seu caminho de volta à terra do Pai. Então, aqueles que iniciam, com toda certeza, conseguem embalar aqueles que estão em dúvida para fazer o novo caminho. E nós sejamos um abraço carinhoso para todos aqueles que estão fazendo a jornada de volta, porque um dia nós iniciamos a viagem lá atrás. E hoje, talvez já estamos a alguns metros de chegar ao reino do Pai. Observemos pensamentos, palavras e atos para sabermos aonde estamos, diz Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Felicidade. E saberemos que estamos mais próximo do que nunca. Basta um pouquinho mais de esforço, até o Pai correr, nos abraçar e dizer: seja bem-vindo. Enquanto isso, estendamos a mão a quem está um pouquinho atrás, para ajudar a puxá-lo junto de nós e nos reunirmos como um único rebanho diante do nosso único pastor. Muito obrigado. Tá bom. Jesus amigo, agradecido por esses instantes, dizemos muito obrigado, Senhor, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, pela escola das crianças, pelo alimento da nossa mesa,
pela proteção que recebemos do teu coração. Sabendo que muitos ainda transitam em sofrimento, estendemos as nossas vibrações e o nosso amor para que os bons espíritos possam encaminhar aqueles locais ou aquelas pessoas que mais necessitam. Felizes, porque temos a chance de transitarmos mais um dia no corpo físico, reparando erros do passado e plantando sementes de alegria para o futuro. Pedimos a permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião desta manhã, agradecendo sempre a Tua presença em nossas vidas.